pessoal, hoje vamos trabalhar sobre semântica. Vamos trabalhar os significados das palavras, como elas são usadas na língua portuguesa. Vamos lá então. Nessa parte de semântica, a gente vai trabalhar alguns conceitos aqui muito importantes. Vamos lá então. Primeira coisa, o que é a semântica? A semântica ela vai estudar o significado das palavras, tá? Das frases, dos textos, e observando seu momento de produção, a sua intenção comunicativa e possíveis efeitos na recepção, né, daquela informação que nós queremos veicular. O caso, um exemplo aqui é quando eu chamo, eu utilizo, né, a palavra cachorro. Eu posso dizer assim, ó, o namorado da fulana é um cachorro. Ou eu posso dizer que eu levei meu cachorro para passear. Ele é chato para cachorro. Olha só, o cachorro aqui, eu estou fazendo comparações, eu estou dando sentido, tá? E nesses sentidos vai mudando. Então, dentro desse campo de estudos, né, a semântica, eu vou ter semelhança ou diferença nas palavras. Então, nós vamos ver a partir de agora isso aí, tá? A primeira situação, os sinônimos. O que é um sinônimo? Eles são palavras diferentes na forma, mas com sentidos iguais ou aproximados. Só que não existe sinônimo perfeito, eles são aproximados. Tipo exemplo aqui, ó. Brado, grito, clamor. Seus significados são diferentes, tá? Mas o sentido que eles estão me dando são o mesmo, parecidos, muito parecidos. Então, por isso que eu utilizo essas palavras como sinônimos. Já os antônimos são palavras ou expressões diferentes na forma e com significados opostos. E elas são, tá? Elas são perfeitas, tá? Mal e bem, ordem e anarquia, soberba e humildade, louvar e censurar, tá? Mas só que eu tenho que tomar cuidado que alguns antônimos, eles são produzidos com prefixos, tá? Prefixos negativos ou de significação contrária. Tipo, ativo e inativo, bem dizer, mal dizer. Mas eu trago mais. O house preto, qual é a cor dele? É branco, tá? O milho verde é amarelo. O quadro negro é verde. E o cantor belo? Feio. Então, olha só, eu tenho essas diferenças. Mas com isso, eu estou trabalhando com antônimos, tá? Agora nós vamos trazer os homônimos. O que são homônimos? São palavras que possuem igualdade fonética ou gráfica entre vocábulos de significação diferente. Então, os significados são diferentes, mas eles, vamos dizer assim, a escrita, a fala é muito parecida ou igual. Então, como é que eu vou dividir isso aí? Ela é dividida em 3 tipos de homônimos, tá? Os homógrafos, os homófonos e os perfeitos, tá? Que é os homófonos e homógrafos juntos, tá? Então, nós vamos ver isso aí agora. Homógrafos. Palavras iguais na escrita e diferentes na pronúncia e no significado. O almoço e o almoço. Almoço do substantivo e o almoço do verbo. Colher e colher. Colher do substantivo, né? E colher do verbo. Denúncia e denuncia. Denúncia do substantivo e denuncia do verbo. Então, dentro dos contextos, eles vão se apresentar de maneiras diferentes. Mas na escrita eles são iguais, mas na pronúncia eles têm mudança de significado. Homófonos, tá? Palavras iguais na pronúncia e diferentes na escrita. Olha aqui, já cheguei em outra situação. Passo de palácio e passo de andar. São palavras iguais na pronúncia, mas são diferentes no que? Na escrita. Se lembram da seção? Tá? Já vou mostrar para vocês daqui um pouquinho. Laço, nó, tá? E laço cansado. Incipiente, ignorante, incipiente, principiante. Só uma mudança de uma letra. Vamos ver aqui agora, trazer para vocês a situação da seção, tá? A seção, vamos arrumar aqui para ficar bem bonitinho. Se vocês conseguirem ver bem grande, tá aqui. Olha só, eu tenho seção com C cedilha, tá? Eu tenho seção com 2 S e tenho seção com C e 2 S.
Qual é a grande diferença delas? Tá? A seção com C cedilha é repartição. Então, quando eu vou ir numa loja, vou comprar alguma coisa no supermercado, eu vou ir na seção de frutas, seção de carnes, seção de moda íntima, seção de moda masculina, ok? Eu vou ir numa repartição pública, eu vou ir numa seção. Seção com 2 S eu posso chamar de junção, tá? Que é o quê? Uma seção espírita, uma seção de cinema, uma seção musical, tá? E a seção é do verbo, aqui é do verbo ceder, ok? Daí as 3 diferenças. Eu tenho que saber cada uma delas para poder empregar corretamente. Voltamos lá na nossa apresentação, né? Estamos aqui novamente. Vocês entenderam essa situação bem bonitinha? Agora nós vamos ver os perfeitos, que são homógrafos e homófonos juntos, simultaneamente. Tá? Mas são palavras iguais na escrita e na pronúncia, e diferentes no significado. C do verbo e C do advérbio. É igual, não muda nada. Tanto na escrita como na pronúncia. Tudo vai me dizer através do contexto. Livre adjetivo e livre verbo. Caminho substantivo e caminho verbo. Então, através da minha, vamos dizer ali, através do meu contexto, da minha interpretação, que eu vou fazer essa classificação, ok? Agora nós vamos ver os parônimos. O que são parônimos? São palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas com significados diferentes. São parecidas, não são iguais. Degredado e degradado. Degradado, desterrado, exilado. Degradado, rebaixado. Discriminar, inocentar. Discriminar é distinguir. Fluir, correr, fruir, desfrutar. Indefeso, 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 tá? Indefeso. Por quê? O S em posição intervocálica tem som de Z, indefeso, indefeso, indefesso, tá? Tem essas diferenças. Sem defesa, fraco, indefesso, incansável, vultoso e vultuoso. Vultoso, de grande vulto, vultuoso, inchado. Intimorato, destemido, intemerato, íntegro. Então tem essas diferenças. Agora nós vamos ver a polissemia. A polissemia tem caído bastante nos concursos, pois ela trata da pluralidade dos significados de um mesmo vocábulo, tá? Mas ele vai ter significações diferentes, tá? Então, dependendo do contexto, ele vai mudar de sentido, tá? Olha só, fabricar balas, manufaturar, fabricar vinho, construir, fabricar moedas, cunhar, fabricar a própria desgraça, maquinar, preparar, fabricar um ídolo, inventar, forjar, tá? A mesma palavra fabricar, ela com seus acompanhamentos, ela vai ter vários significados diferentes. A mesma coisa aqui, a palavra manga. Eu tenho manga da fruta, eu tenho manga da camisa, muitas vezes eu chamo a própria mangueira de manga. Então ela tem aí os seus significados e dentro de um contexto ela vai mudando, ok? E também aqui a palavra folha. Eu tenho a folha de caderno, eu tenho a folha da árvore, mas continua sendo folha. E eu vou estar empregando em sentidos diferentes, ok? Os hiperônimos, tá? O que seria um hiperônimo? O hiperônimo é um sentido maior, ele está acima, tá? O que é isso? Hiperônimo animal. Quando eu desço, aí eu estou trabalhando com hipônimo, tá? Hiperônimo acima, hipônimo abaixo. Hiperônimo, animal. Hipônimo, cachorro, gato, periquito, papagaio. Se eu trabalho ao contrário, tá? O que é um hipônimo? O que está abaixo. Quem é que está acima dele? A espécie, a classe. Então, olha só, Maria, Ana, Júlia, João. Qual é que é o hiperônimo dele? É nomes. Então, aqui eu trabalho os dois juntos para vocês entenderem, tá? É bem tranquilo, é só saber que o hiperônimo está acima e o hipônimo abaixo. Então, eu tenho que saber distinguir isso aí. Tipo, o hiperônimo de laranja, uva, maçã, morango é fruta. Já o hipônimo de preto, verde, vermelho, eles são, os hipônimos de cor, tá?
Quem está acima dele? As cores. Quem está abaixo, o hipônimo de cor é o quê? Preto, verde, vermelho, marrom, ok? Acronímia. São palavras criadas a partir das iniciais de uma expressão. Tipo assim, ó, Petrobras, petróleo brasileiro. E-mail, electronic mail, tá? Alguns estudiosos, né, dizem que há uma diferença entre sigla e acrônimo, tá? Este é pronunciado como uma palavra só, respeitando a estrutura silábica, tá? Isso aí nós vimos lá na formação das palavras, que eu tenho, tá? Essa diferença aí. Mas eu tenho que cuidar conforme ela vai aparecer dentro do seu contexto. Estrangeirismo são palavras estrangeiras que são incorporadas, né, aportuguesadas na língua portuguesa, tipo estresse, toalete, mas só que houve uma mudança um pouco na escrita para ter essa adaptação, tá? A toponímia ou topônimos, né, são palavras que representam lugares, Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Maria, Santa Marta, tá? Antroponímia são nomes de pessoas, João, Fabiano, Lucas, Roberto, Bruna. Axonímia são palavras que constituem formas corteses de tratamento, tá? Reverência nas expressões, títulos, excelência, doutor, vossa majestade, sua santidade. Oneonímia diz respeito às palavras referentes a marcas ou artigos comerciais, Coca-Cola, Nescau, Gelol. Ortoepia, tá? É a correta pronúncia dos grupos fônicos, tá? Aqui eu tenho que saber bem a emissão das palavras e dentro da sua confecção, tá? Muita gente comete erros, tá? De cacoepia. O que é isso? São erros de palavras que não existem ou que são colocadas ali na hora da pronúncia, tá? Tipo aqui, ó, pronúncia timbre fechado, omelete, timbre aberto, omelete. Então eu tenho essas diferenciações, crosta e crosta, sendo que a pronúncia correta é com timbre fechado. Eu posso omitir fonemas, cantar, canta, trabalhar, trabalha. Eu posso ter acréscimos de fonemas, pneu, pneu, freada, freada. Então está sendo acrescentado, bandeja, bandeja. Eu posso ter substituição de fonemas, cutia, cotia, cabeçalho, cabeçário. Então eu vou ter essas mudanças aí na hora da escrita. Troca de posição de um ou mais fonemas, caderneta, cardeneta, muçulmano, muçulmano. Então eu tenho a troca e a pessoa erra isso. Por que isso é importante? Porque as provas vêm cobrando preenchimento de lacunas dentro do texto. Então eu tenho que saber quais são as palavras corretas. Nasalização de vogais. Sobrancelha, sobrancelha, mendigo, mendigo. Então estou colocando, acrescentando letras que não existem nasalizando. Pronunciar a crase. A aula irá acabar às 5 horas. A aula iria... Pronunciar a crase. A aula iria acabar às 5 horas. A aula iria acabar às 5 horas. Negativo. Ligar as palavras na frase de forma incorreta. Correta. A aula iria acabar às 5 horas. Olha só, incorreta. A aula iria acabar às 5 horas. Então, eu tenho que saber fazer essas coordenações aí, ligando as palavras dentro de uma frase. O sujeito, o verbo, seu complemento. A prosódia. A prosódia é outra situação que eu trabalho com a correta acentuação, como nós já vimos na aula de acentuação. Porém, a gente chama de acento prosódico. O que é prosódico? Aquele acento somente na tonicidade, não é o sinal da acentuação. Então, eu separei algumas situações aqui. As palavras que são oxítonas. Catéter, cister, condor, hangar, mister, negus, nobel, novel. Muita gente tem... Se eu classificar ela como paroxítona, ela teria que ser acentuada. E muita gente faz isso e acaba errando, porque a sua
A sua tonicidade está na sílaba oxítona. A mesma coisa agora, nas sílabas paroxítonas. Ávaro, ávito, barbárie, caracteres, cartomancia, porque muita gente acha que ela é uma o caso ela seria paroxítona, tá? E acaba acentuando, e acaba errando por causa da acentuação. As proparoxítonas, todas elas são acentuadas. Então, estão aqui os exemplos, todas acentuadas. Há algumas palavras cujo acento prosódico ele é incerto, ele é oscilante. Então, ele é aceito acróbata e acrobata, crisântemo e crisântemo, oceania e oceânia, réptil e réptil, xerox e xerox. Outras assumem significados diferentes de acordo com a acentuação. Trânsito e transito, válido e valido, vívido e vivido. Então eu tenho que tomar um cuidado nessas palavras onde vai acontecer essa diferenciação da acentuação. Aqui eu coloquei algumas palavras onde a forma coloquial é apresentada de uma forma e a norma culta, né, é de outra forma. Advogado, advogado. Outra que a gente fala muito é 12, 12, é 12. Então eu tenho que saber distinguir, ok? E essa é a nossa parte sobre semântica. Espero ter ajudado vocês nessa aula, mostrando para vocês as diferenças e aonde são utilizadas as palavras. Até a próxima aula e um beijo do gordo para vocês.